Olá, empreendedor! Se eu te disser que o empresário é um líder eficaz, você consegue entender o que isso significa? O líder eficaz é aquele que consegue que as coisas certas aconteçam. A gestão do tempo é um dos principais fundamentos da eficácia. Se o tempo não for administrado, o empreendedor não conseguirá gerenciar coisa alguma. Então, este é um pensamento, é um entendimento do grande mestre, o grande guru da administração, Peter Drucker. Agora, sobre o tempo ele é o mesmo para todo mundo. Qualquer um recebe 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos num dia, sem direito a reembolso, nem mais nem menos. A capacidade de gerir com êxito o tempo é chamada por alguns autores como inteligência temporal, ou seja, a gente precisa ser inteligente para conseguir dar conta. Por quê? Porque o tempo é um recurso limitado, precioso e limitante. Pois sem tempo, a gente limita a nossa capacidade de realizações. O tempo é totalmente irrecuperável e, além disso, não nos é possível expandir o nosso tempo, como a gente pode fazer, por exemplo, com outros recursos dentro da empresa que a gente pode conseguir ampliar. O tempo a gente não amplia de forma nenhuma. Não é à toa que o famoso provérbio de Benjamin Franklin, que ele cunhou em 1748, continua muito verdadeiro. Tempo é dinheiro. A única forma da gente conseguir fazer mais com esse tempo que está determinado é melhorando a nossa eficiência e a nossa eficácia. Por isso tudo, em nome da eficácia, a gente pode e deve selecionar muito bem onde e como vamos usar o nosso tempo, buscando com isso otimizar e até economizar o gasto do nosso tempo. Pergunta para você, empreendedor: como é que você vem administrando o seu tempo? Como está a sua qualidade de vida? Você é um perfeito bombeiro que vive apagando incêndios, que já chega na empresa buscando ali jogar ou a água, né? Apagar aquele fogo que já está consumindo, que já está deixando todo mundo nervoso. É você que é o grande bombeiro dentro da empresa? Você está sempre dizendo, pô, não tem tempo para nada. Você, por outro lado, precisa da pressão da urgência, precisa estar assim realmente no limite da urgência para conseguir desempenhar as funções e fazer as suas entregas. Essa é uma característica sua. Você acaba culpando os outros pela sua falta de tempo. Por que será que isso acontece com você? Você já parou para pensar? Só para lembrar, tudo que a gente faz na vida exige tempo. A eficácia de nossas ações e os resultados das nossas ações vão ser definidos pela qualidade do gerenciamento desse recurso tão precioso e tão escasso que é o tempo. Sem gerenciamento do tempo, além da gente não conseguir que as coisas certas aconteçam, a gente ainda vai acabar se tornando, a gente vai se transformar em fator limitante dentro da nossa organização. Ou seja, o empreendedor acaba se tornando limitante, limitador do funcionamento, do bom funcionamento da empresa. Agora, é possível não só aprender a gerenciar o tempo, como também ir mais além. É possível aprender e
aperfeiçoar esse gerenciamento através de prática e de esforço contínuos. Para gerenciarmos o tempo, a gente precisa trazer a consciência, ou seja, a gente precisa estar com isso em mente. A gente não pode querer gerenciar o tempo e ocupar a nossa cabeça com inúmeras outras coisas. A gente precisa realmente trazer a consciência que o gerenciamento do tempo é importante. E com isso, a gente vai perceber as atitudes e os comportamentos do nosso dia a dia que estão contribuindo para o descontrole, que estão nos levando a perder tempo, a consumir o nosso bem tão precioso. Vamos começar com algumas coisas que a gente pode fazer e que são verdadeiros destruidores do tempo? Bom, primeira coisa que a gente pode fazer. Geralmente é muito comum que se adie, né, a realização de uma tarefa, mesmo que quando ela é importante, mas que ainda não é urgente, então vai lá e adia, até porque não gosta mesmo de fazer aquilo. Então, quanto tira, né, da ideia aquela coisa chata que tem que fazer. E aí, a coisa acaba acontecendo na última hora, quando aí ela se torna não só importante, mas também urgente. A gente vê um pouco isso no negócio do imposto de renda, né? Que a maior parte das pessoas entrega no limite ali do tempo, quando está correndo o risco aí de ter que ainda pagar com multa, né? Então, isso a gente chama de procrastinação, que é deixar a coisa acontecer em cima do laço ali, porque realmente fazer imposto de renda é uma coisa desgastante, chata, que ninguém gosta. Eu conheci um líder que literalmente ignorava as tarefas de que ele não gostava. Mas a conta vem, e a conta vem dura no final, e o preço que a gente paga, né, pelo ignorar as coisas que a gente não gosta de fazer, acaba sendo um preço, uma conta muito mais alta do que a nossa capacidade de lidar com ela. Porque no tempo muito curto, nós não vamos fazer o trabalho com qualidade, a gente não vai entregar, a gente não vai fazer uma entrega no nível da demanda que a gente está recebendo. A gente sempre vai fazer uma entrega de uma qualidade inferior ao necessário. Então, tudo se transforma numa correria, as pessoas tombando, muito retrabalho, muito erro, e uma empresa, né, que acaba sendo gerenciada dessa forma, ela acaba vivendo muitas questões relevantes, que aí ultrapassam essa questão da falta de gerenciamento do tempo e vai consumindo, né, os recursos, vai consumindo a motivação dos empregados, vai consumindo o bem-estar geral dentro da organização, vai consumindo os recursos financeiros e aí, quando se vê, já é tarde, a empresa não consegue se manter no mercado. Ou seja, nesse caso específico, a empresa não sobreviveu. Então, o gerenciamento é muito importante. Um segundo fator que realmente destrói o tempo é quando a gente se sente ressentido. Muitas vezes a gente se sente ressentido porque não conseguiu planejar muito bem as atividades antes de iniciar a tarefa. Então a gente vai fazendo, né, que alguns chamam de planefazendo, mas o planefazendo, ele só é bom quando realmente a gente está fazendo uma coisa nova, que demanda mais criatividade do que conhecimento, até por ser uma coisa nova, a gente nem sabe o tempo que vai tomar, nem sabe como fazer. Então, o planefazendo, ele tem o lugar e a vez nesses momentos de criatividade. Mas no momento que são atividades rotineiras, o planefazendo pode se transformar numa coisa muito ruim, porque você não planeja tudo que precisa ser feito e quando vai fazer, percebe que não tem os recursos, que não tem o tempo, que não tem as condições de fazer acontecer. Então, planejar com antecedência a execução das tarefas
é fundamental para uma boa execução. É claro, né, gente, que quando a gente não planeja, também o dia a dia é carregado por conflitos, é carregado por pessoas irritadas. Pô, como é que não pensou nisso antes? Agora nós vamos ter que fazer de novo, de outra forma. Os trabalhos importantes acabam atrasando ou não acontecem, e aí você gera um problema grande dentro da organização, porque tem que acontecer, e aí vai fazer já sem tempo nenhum, realmente é angustiante. Um terceiro ponto, que também é muito antagônico à questão do gerenciamento do tempo, é a dificuldade de delegar. É a necessidade de centralização que muitos empreendedores têm. O principal motivo para esse comportamento é a necessidade de fazer do empreendedor pelo sentido de que ninguém vai fazer melhor. Então é essa crença de que ninguém vai fazer melhor. E em cima dessa crença de que ninguém vai fazer melhor, o empreendedor acaba ficando realmente muito atarefado, e ficando muito atarefado, muito maior é a capacidade, muito pior, né? Muito menor é a capacidade dele de entrega, e de entrega com qualidade. Um quarto ponto que afeta muito a nossa gestão do tempo é a dificuldade de se desvencilhar de pessoas prolixas, né? E você acaba perdendo um tempo precioso ouvindo repetições, ouvindo coisas que nem deveriam fazer parte da conversa. Geralmente, quando tentamos ser educados e gentis, a gente acaba perdendo tempo em longas conversas que nunca chegam ao fim. Minha mãe era mestra em unir uma conversa a outra no meio da conversa e não dando sentido nenhum. Quando a gente geralmente desligava a ligação porque eu já não estava aguentando mais, eu não sabia o que tinha sido o fato gerador da conversa e não sabia se a gente tinha chegado a conclusões com relação do que fazer para resolver o problema que eu não sabia qual era, mas que tinha motivado aquela ligação. Então, realmente, as pessoas prolixas, elas dificultam o entendimento e a solução dos problemas e desgastam muito o nosso precioso tempo. O quinto ponto, que também pode roubar o nosso tempo, são as interrupções. A interrupção dispersa o nosso pensamento, tiram o nosso foco e impedem que a gente se concentre e se dedique integralmente a uma tarefa, como a gente deveria. Então, no dia a dia hoje das organizações, o tal do open space, a informalidade e muitas vezes a desorganização nesse ambiente potencializam essas interrupções, porque as pessoas estão confusas diante da bagunça e aí acabam interrompendo porque elas precisam de comando para poder exercer as suas atividades. E essas interrupções geram perda de tempo de no mínimo 15 minutos. Foram feitos diversos estudos que constataram que a cada interrupção a gente leva no mínimo 15 minutos para retomar a concentração anterior que a gente estava depositando sobre aquela tarefa, sobre aquela atividade. O sexto ponto que leva, que consome o nosso tempo hoje em dia são as distrações. E distrações geralmente são coisas que a gente gosta, mas são distrações que não têm a ver com os resultados da empresa, que podem impedir que a gente alcance resultados na empresa,
distrações com leituras de e-mails, ficar em aplicativos, redes sociais, serviços de streaming. São verdadeiras tentações que vão engolindo o nosso tempo, e quando a gente olha, já se passaram 1, 2 horas e a gente estava ali entretido, né? E o nosso dia a dia, né, as nossas obrigações acabam fugindo aí do programado. Definir um horário e a carga horária que a gente pode dedicar a cada uma dessas tentações, dessas distrações, pode nos ajudar a limitar o poder destruidor que elas têm sobre o nosso tempo. O 7º ponto é o perfeccionismo. Quando a gente deixa o perfeccionismo comandar a nossa forma de fazer acontecer, fica muito difícil cumprir os prazos esperados, o tempo esperado para a realização de uma tarefa, porque parece que você tem que abrir mão de um padrão de qualidade sensacional e excepcional, que era o mínimo que poderia ser entregue nessa tarefa, né? Quando envolve perfeccionismo, fazer perfeito é mais importante do que fazer. E a perfeição, na verdade, quem diz, né, pra gente se está perfeito ou não, é o cliente, é o desejo do cliente. É esse desejo que vai definir o padrão de qualidade. E não o que está na nossa cabeça como produtor. Às vezes o padrão de qualidade do cliente é bem mais alto do que o nosso, mas na maior parte das vezes o padrão de qualidade do cliente ele é até um pouco mais baixo do que o nosso, porque o cliente ele não conhece o processo produtivo, né? E como a gente visa a satisfação do cliente, a gente está falando na satisfação do cliente da quantidade, da qualidade e do timing, do tempo. Então, para o cliente, muitas vezes, o tempo é mais importante do que a qualidade, do que a quantidade. Então, a gente tem que estar ligado e muito ligado no que o cliente deseja, no que o cliente precisa. O 8º motivo da gente perder a nossa capacidade de administrar o nosso tempo é que, às vezes, porque a gente estava muito desorganizado, às vezes porque o planejamento foi insuficiente, às vezes porque a gente estava lá perdido no perfeccionismo de buscar fazer sempre melhor, melhor e melhor. É comum que o retrabalho, que é fazer a mesma coisa muitas vezes, e a gente está falando que retrabalho é muito caro, frustrante, decepcionante, é possível que o retrabalho seja comum no nosso dia a dia. E retrabalho é um dos maiores custos da má qualidade e impacta a satisfação do cliente, porque pode afetar aqueles 3 fatores que a gente falou anteriormente. O retrabalho pode afetar a quantidade do que a gente pode entregar, a qualidade do que a gente está entregando e, obviamente, o timing, o tempo de entrega, né, que a gente está conseguindo finalmente entregar. Diante de tantos fatores, né, a gente falou aqui alguns fatores, diante de tantos fatores que podem estar roubando o nosso tempo, roubando a nossa capacidade de administrar o tempo, eu pergunto, você é capaz de identificar quais são as tarefas, atividades que você não está fazendo e que somente você, empreendedor, poderia estar fazendo? Porque ainda tem isso, como a gente tem todos aqueles ladrões, claro que nem todos podem estar atuando no seu dia a dia, mas tem muitos que podem. Diante de tantos ladrões do tempo, o empreendedor pode acabar não conseguindo ter tempo para realizar tarefas que só ele poderia estar realizando, e isso se transforma num grande problema dentro da organização. Ou seja, numa situação que muita coisa estratégica não está acontecendo, a liderança não está sendo eficaz. Como melhorar o gerenciamento do tempo? Adotando as seguintes atitudes e comportamentos de forma disciplinada e consistente.
Então não adianta, num dia eu sou disciplinado e vou bem e passo 7 dias desorganizado, e aí vem mais 5 dias que eu me organizo, aí 3 dias desorganizado. Não pode ser assim. Eu tenho que ter disciplina e tenho que ter consistência diária aí dessa busca pelo gerenciamento do tempo. Não adianta também fazer só quando o bicho está pegando, né? O bicho está pegando, eu vou lá, eu vou ficar atento ao tempo, não vou deixar nenhuma distração, não vou deixar que nada roube o meu tempo. Outra questão importante, como é então que eu vou lidar com essas questões que roubam tempo? Primeira coisa, seja a primeira pessoa, a pessoa que mais valoriza, a pessoa que mais respeita o seu próprio tempo. Seja essa pessoa. Dê valor e respeite o seu próprio tempo. Não se permita desperdiçar tempo com reuniões intermináveis, relatórios longos, análise das análises. Fuja desses problemas. Busque sempre estar trabalhando para que nada roube o seu tempo. Então, toda reunião deve ter uma pauta. Nenhuma reunião pode começar sem ter uma pauta, sem ter um motivo, sem ter uma razão para aquela necessidade de estar junto ali para chegada num ponto, num denominador comum. Ou seja, tudo depende do objetivo e o objetivo está descrito na pauta. Então toda reunião tem que ter uma pauta com horário de início e de término. É tão importante quanto o horário de início de uma reunião e o horário de término, porque isso obriga as pessoas a ficarem focadas e respeitarem o tempo. Os relatórios devem ser resumidos em uma página, porque um relatório para o empreendedor em uma página, ele deve conter as informações mais importantes e mais relevantes. Por fim, as contas que interessam, as análises que interessam, elas podem ser feitas, a conta na mão mesmo, não precisam nem de máquina de calcular. O Edison dizia muito isso. No papel de pão a gente consegue fazer uma conta ali e tomar a melhor decisão para a empresa. Não precisa da calculadora. Segunda forma de você aprender a respeitar e valorizar o seu tempo. Crie uma rotina de dedicar 15 minutos do seu dia no final da tarde ou no início da manhã para planejar e organizar um novo dia de trabalho. Então, ou vai ser no final do dia, ou vai ser logo no início do dia que você vai estar focado em organizar o novo dia de trabalho que você tem pela frente. Com isso também você já consegue começar a organizar o seu tempo, sabendo as coisas que precisam ser feitas. Você já sabe, isso eu consigo fazer nesse tempo, isso eu não consigo fazer. Então eu vou precisar de ajuda, então eu vou ter que delegar. Então vamos seguindo aqui. A segunda coisa, organizar o dia. Esse é um hábito que te permite ver o quadro geral do seu trabalho e da empresa como um todo, das coisas que precisam acontecer dentro da organização. Se você estiver sobrecarregado, então você tem que pensar em delegar. Então, prepare suas reuniões com antecedência, separando o material a ser exibido do que será consultado por você. Chegue antes do horário de início e seja objetivo em suas colocações. Não tenha receio de buscar sempre o foco nas reuniões. Reunião é um grande problema, um grande ladrão de tempo, se elas não forem muito bem conduzidas. E lembre-se, você é o exemplo. Se você, líder, não se preocupa em poupar tempo em reuniões, por que os outros vão se preocupar? Lembre-se, a maioria das pessoas que trabalham para você vendem suas horas. Elas estão trabalhando por horas. Elas combinaram com você um contrato de 8 horas, 9 horas por dia. Sejam elas produtivas ou não. Então,
seja o primeiro a se preocupar com a produtividade das pessoas também. Comece imediatamente um trabalho importante, que precisa ser feito, especialmente se ele não te agrada. Então, coisas difíceis, coisas que não agradam, elas devem começar imediatamente, porque aí você consegue ter tempo para fazer, caso dê alguma intercorrência ali, tem algum problema, você ainda vai ter bastante tempo para lidar com aquilo e conseguir resolver. Você já vai ter conseguido entender o tamanho do problema, né? Essa é uma prática que eu sempre usei muito, porque me ajudava, inclusive, a entender se eu ia precisar de ajuda ou não, de quem eu ia precisar de ajuda, que eu começava a entender ali onde que estava o problema. Obviamente, sempre, se for possível, delegue. E sempre que for possível, delegue. Delegue. Eu vou falar muito aqui de delegação, porque delegação é uma forma inteligente de conseguir gerenciar o seu tempo. Lembre-se, o trabalho pode ser chato para você, mas prazeroso para a pessoa para a qual você está delegando aquela atividade. E é bem provável de porque essa pessoa faz com alegria, faz com amor, faz por prazer, que ela faça melhor do que você, que não está com prazer nenhum de fazer aquela tarefa. E o melhor ainda, quando você delega, você poupa o seu tempo, ganha bem-estar no trabalho e tem mais tempo para fazer as coisas que você realmente gosta. Outra coisa muito boa para gerenciar o tempo é fazer uma lista do que você não deve fazer, que você não vai permitir e como que você vai evitar essas coisas do tipo fazer tudo ao mesmo tempo. Como é que você vai se controlar para não ficar fazendo 300 mil coisas ao mesmo tempo? Já está comprovado que você perde 30% da sua capacidade produtiva, da velocidade da sua ação, quando você está fazendo 300 mil coisas ao mesmo tempo. Como é que você vai evitar também as interrupções, as distrações, as reuniões desnecessárias? Você tem que ter um plano para isso e você tem que ser o primeiro a fiscalizar para que essas coisas não fiquem roubando o seu tempo. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo prejudica muito o seu poder de priorização e avaliação. Por isso, afeta a eficácia da liderança, pois é bem provável que o que precisa ser feito esteja lá esperando numa fila, esperando que se termine outra atividade que nem tinha tanta relevância, porque está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Outro fator muito importante para a gente conseguir gerenciar melhor o tempo é manter o local de trabalho sempre limpo e organizado, claro. Cobre que as outras pessoas façam a mesma coisa, né? Entregue e cobre organização, porque você ajuda a preservar a organização, né? Entregue organização, cobre organização, que você ajuda a fazer com que a organização seja a forma de acontecer as coisas dentro da organização. Então, a limpeza, né? O bem-estar que a limpeza traz, o bem-estar que os fluxos estarem organizados, que o trabalho estar organizado traz, é fundamental para que a gente desempenhe as tarefas com mais velocidade, de uma forma eficaz, eficiente e efetiva, né? Deixar a bagunça acumular gera perda de tempo, porque é preciso parar mais vezes, parar mais tempo para organizar uma grande bagunça e aí conseguir localizar o que estava perdido, aí conseguir localizar a informação necessária, ou seja, a bagunça não contribui para nada de positivo.
Um ponto muito relevante que pode te ajudar a melhorar a sua gestão do tempo é descobrir qual é o período, o seu período de maior produtividade. Quando é que você se sente mais produtivo no dia e como você se sente nesse período mais produtivo do dia. Para alguns, pode ser no meio da manhã, né? Eu tinha um amigo que ele chegava na empresa e ele dizia, olha, quem está falando com você agora não sou eu. Espera mais 1 hora que eu vou estar no ponto para a gente conversar. Era sempre assim que ele se posicionava antes das 9 da manhã. Ele não gostava de fazer nada antes das 9. E geralmente, né, os estudos mostram que esse período de máximo de desempenho, de máximo de capacidade produtiva, ele pode levar de 2 a 4 horas no dia. O meu sempre foi mais cedo. Então, eu sempre gostei de chegar antes do expediente. Esse meu período durava de 2 a 3 horas mesmo. E muitas vezes, nesse horário, né, eu conseguia resolver problemas que já estavam me atormentando há algum tempo e que eu não estava conseguindo encontrar soluções. É interessante que nesse período de maior produtividade, pelo menos no meu caso, tem mais criatividade, realmente você chega a uma solução para um problema que você nem imaginava que você seria capaz de achar. Então, eu me sentia mais criativa, mais produtiva e mais realizada nesses momentos, né? E você? Como é que você se sente nesses seus períodos de maior produtividade, de maior capacidade de produção? Responde aí. Bom, uma outra coisa muito relevante que pode te ajudar a melhorar a sua gestão do tempo é a organização do dia a dia do trabalho, deixando tarefas mais simples para o final do dia e as mais complexas para o início. Isso comigo, então, funcionava perfeitamente. Dessa forma, né, organizando as tarefas mais difíceis para o início do dia e mais simples no final do dia, a gente usa o nosso melhor potencial, porque se a gente deixa complexa no início do dia, a gente passa a ter um tempo maior durante o dia para conseguir buscar ajuda para terminar, para encerrar essa tarefa aí mais complexa e solucionar as intercorrências. Não é porque as tarefas são simples que devem ser esquecidas e negligenciadas. Uma tarefa simples e importante, não realizada, naturalmente se transforma numa tarefa urgente e importante quando finalmente realizada. Então, a gente tem que gerenciar o nosso tempo, tarefas mais complexas de manhã cedo e tarefas mais simples no final do dia que devem ser entregues. Vou voltar agora a falar de uma questão muito relevante: delegação. E a pergunta é: você delega ou você delarga uma tarefa? O que é essa história de delargar? Delargar é passar uma tarefa para qualquer um e rezar para que tudo dê certo no final, que a data de entrega seja respeitada e que tudo seja entregue certinho lá na data esperada. Geralmente, o delargar resulta em problemas de erros, problemas de prazo, problemas de retrabalho e insatisfação para todos os lados. Por quê? Porque quando a gente delarga, o empregado que recebeu a tarefa, ele se sente, ele fica um pouco revoltado, porque ele próprio não se sente capaz de realizar a tarefa. Então, ele, por algum motivo, acha que está acontecendo alguma conspiração contra ele, que não é um movimento favorável, é um movimento desfavorável, contrário a ele, já que ele não consegue, ele acredita que ele não consegue desempenhar aquela tarefa. Então, delargar
é muito ruim. O que que é? Qual é a diferença? O que que é delegar? Delegar é atribuir responsabilidade a alguém preparado, fornecendo informações e ferramentas para o bom trabalho. Acompanhar o andamento da tarefa, o andamento da atividade que você delegou é fundamental. Para quê? Para encorajar, para contribuir, removendo os obstáculos que estão dificultando a realização da tarefa, da atividade, e ao final poder reconhecer os bons resultados. Então, delegar é muito bom e traz responsabilidade, seriedade e recompensas para as pessoas envolvidas. Não recompensa financeira, a recompensa do bem-estar, do sucesso de ter concluído bem uma tarefa, uma atividade que foi delegada. Então, uma décima ação com relação àquele problema, né, que acontece quando as pessoas acabam despejando o problema nos nossos ombros. Será que você sente aí às vezes que você está carregando um peso enorme nas costas, né? Eu vou contar uma história muito legal para você sobre isso, né? Sobre essa história de muitas vezes a gente se sentir com um peso muito grande nas costas, ou seja, sobrecarregado pelo nosso colaborador. Como é que isso acontece? Essa história é a história dos macacos, né? Tira esses macacos de mim. Então, muitas vezes, né, é comum o colaborador, você está conversando com o colaborador, aí tá no telefonema, ou tá lendo um relatório, alguém chega, tá dando problema lá. Ou seja, por quê? Porque o seu foco estava numa outra coisa. Aí a pessoa partiu, você estava indo lá naquele movimento, mas o macaquinho ficou. A pessoa partiu, o macaquinho ficou. Opa, já aumentou o peso do lado de cá. Aí você está numa outra situação também, resolvendo alguma outra questão, falando de uma outra questão. Vem uma pessoa, eu já disse que do jeito que tá não tá bom, não é possível que seja feito dessa forma, tem que mudar a forma de fazer. Opa, a pessoa vai embora e o macaquinho ficou aqui, porque ele já disse, ele te informou com relação a uma situação que não está ok. Então, sempre que um colaborador te passar um problema, você, em primeiro lugar, não deve se sentir mal por não saber que existia aquele problema, por exemplo, a existência daquele problema, e muito menos por não saber como solucionar aquilo naquele momento, aquele exato momento que o colaborador está passando, e aí deixar o macaquinho, como diz lá na minha terra, agarrar nas suas costas, né? Não deve cair também na tentação de logo solucionando, dar logo uma solução, parar todo o teu pensamento para pensar numa solução para um problema que ainda não estava dentro da sua cabeça. Então, o que eu faço quando um colaborador, quando acontecer isso, eu estou no meio de uma conversa, vem um outro colaborador, fiquei perdido. A solução é simples. Você para e volta-se para aquele colaborador e pede a ele para sugerir uma solução. Que interessante! Está acontecendo esse problema? Qual é a sua sugestão para a gente solucionar esse problema? Então, caso ele não tenha uma sugestão, você pede para ele pensar numa solução e trazer para você essa solução, o mais rápido que ele puder. E ocupe a sua mente somente em memorizar quando você vai cobrar a solução àquele colaborador. Porque se você não cobrar, ele pode dar uma de João sem braço que não entendeu muito bem que era para ele procurar uma solução para o problema. Ou seja, ele não consegue deixar o macaquinho nos seus ombros, o macaquinho voltou para o ombro dele. Agora, é óbvio que isso é muito melhor. Por quê? Porque quando você voltar a discutir uma solução com aquele colaborador,
você já conhece o problema, você mesmo já começou a pensar em possibilidades de solução. 2, quem está com a barriga no balcão é geralmente quem tem mais capacidade de resolver melhor um problema, né? Em conjunto, você e esse colaborador certamente vão conseguir chegar a uma solução muito melhor. E isso me faz lembrar uma história que eu ouvi, né, eu ouvi do Cortella, né, um caso que o Cortella conta das caixas de pasta de dente, que os varejistas estavam reclamando, que os clientes reclamavam muito de que muitas caixas de pasta de dente estavam vindo sem o tubo de pasta de dente dentro, né? Ou seja, havia um erro na produção e a caixa era lacrada sem ter o tubo de pasta de dente dentro. E aí contrataram uma consultoria caríssima e a consultoria repensou lá todo o sistema, né? As diversas linhas, toda a linha de produção, e eles colocaram um sensor de peso, um instrumento bem caro, nas esteiras rolantes, e esse sensor de peso parava a produção, sempre apitava, parava a produção sempre que identificava que a caixa estava sem o tubo da pasta de dentro, o que era uma coisa bastante complicada na linha de produção. Aí um belo dia, o diretor lá foi visitar a fábrica e viu lá os tais sensores todos guardadinhos, assim, bonitinhos. Ele, poxa, ninguém está usando mais os sensores? E rapidamente a resposta foi, não, mas está tudo certo, a gente não tem mais reclamação de que as caixas de pasta de dente estão vazias. Ah, isso é muito bom, mas por que os sensores estão ali? Como é que vocês solucionaram? E aí, lá na linha de produção, a solução brilhante que os funcionários chegaram, eles compraram um ventilador bem forte, bem grande, e colocaram logo no início do processo produtivo, logo que as caixas que deveriam ser lacradas, né, antes delas serem lacradas, e aquele vento era tão forte que fazia uma caixa vazia voar para longe, e aí eles nem tinham problema de lacrar caixas que não estavam com os tubos de pasta de dente. Ou seja, realmente quem está com a barriga no balcão é quem está mais capacitado de trazer soluções, né? O empresário próspero, ele é muito atento à competência da execução, que isso tudo tem a ver com essa competência da execução. A administração do tempo é fundamental. A competência da execução tem a ver com fazer as coisas certas, e gerir o tempo é fundamental para que você consiga fazer as coisas certas acontecerem, né? E ajuda a conseguir, né, o bem-estar também, o bem-estar, o bem-viver que o empreendedor merece, né? Então, o empresário, ele consegue ter mais bem-estar e a melhor organização do seu tempo para ter um bem viver, né? Acontecendo de uma forma rotineira e com muita eficiência. Então, nesse vídeo, a gente falou sobre a gestão do tempo, parte da competência da execução, fundamental para o empresário próspero, tem a ver com a metodologia do sucesso. A gente trata da competência da execução na metodologia do sucesso, e a gente deseja para você, empreendedor, que você aumente a sua eficácia como líder, valorizando e cuidando do seu tempo. Eu me despeço aqui e te desejo muita eficácia no dia a dia.